hoje eu tô aqui pra contar pra vocês de Until You Meet Again, é um drama que saiu em 2019, que muita gente gosta e algumas pessoas também não gostam. Eu assisti, finalmente terminei de assistir depois de muito tempo. E eu tô aqui pra falar pra vocês, não de forma vaga, mas assim, mostrando os motivos pelos quais eu não gostei desse drama. Então fiquem aqui comigo no vídeo que eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e hoje eu tô aqui numa mesa. Hoje eu trouxe uma mesa pra cá, porque o assunto é sério. Hoje a gente vai falar sobre meu ódio por Until You Meet Again. Não, brincadeira, gente, eu vou contar pra vocês a minha experiência assistindo, a minha longa experiência assistindo esse drama. E eu vou falar pra vocês do meu ponto de vista de escritora, por que eu não gostei desse drama, porque foi uma experiência quase dolorosa de assistir, e eu espero que eu possa me explicar direitinho aqui pra vocês, já que esse drama é muito famoso, né? Muitas pessoas gostam, ele é o drama favorito de várias pessoas. E assim, quando eu li o plot, quando eu fiquei sabendo do que se tratava esse drama, eu pensei que seria o boys love da minha vida, porque eu sou apaixonada por essa temática. Vou contar aqui pra vocês o que se trata, pra quem caiu aqui de maduro, não sabe do que é esse drama. Until You Meet Again é um boys love tailandês que saiu em 2019, e ele tem o enredo mais, assim, um dos mais legais, no meu ponto de vista, que eu adoro esse tipo de coisa, que é a história de reencarnação. A gente tem um casal no passado que eles se gostavam muito, por circunstâncias ruins, um deles se suicida e o outro se suicida logo em seguida. E aí a gente tem a reencarnação dos dois, eles se conhecendo novamente na faculdade e começando a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo, que eles têm uma ligação que eles não imaginavam, assim. Do nada eles sentem que se conhecem há bastante tempo, e aí vai mostrando o desenvolvimento disso, e eu amo esse tipo de coisa. Se alguém aqui que tá no canal já leu as minhas histórias, inclusive eu sou escritora, eu sempre deixo pra vocês nos links aqui na descrição dos vídeos, ou a minha conta do Wattpad, onde eu posto os meus livros, e também se você gosta de fanfics, eu escrevo fanfics, eu também deixo o link aqui embaixo. Se vocês gostam, inclusive, de histórias de fantasia e querem dar uma olhada lá e deixar uns comentários e, enfim, eu ia adorar ter vocês como meus leitores também, além de ter vocês aqui no canal, mas sem propaganda, gente. Só tô falando isso porque eu queria falar pra vocês que eu gosto, se vocês já leram, vocês já devem ter percebido que eu adoro temática de reencarnação, adoro esse tipo de coisa. Então eu achei que esse é o drama da minha vida e não foi. E eu finalmente terminei de assistir, eu comecei a assistir ano passado esse drama por indicação de vocês aqui no canal, né, porque eu ainda fazia vídeo de reação. E aí eu fiz reação de todos os chips possíveis deste drama e eu gostei muito e vocês me recomendaram pra assistir, eu fui assistir muito animada, eu não consegui passar do episódio 6 e literalmente um ano depois eu criei coragem e falei, não, vou terminar de assistir porque muita gente fala que esse drama é bom, eu tenho que ver, vai dar certo, eu vou conseguir terminar, eu vou gostar. Eu terminei, foi uma experiência difícil e minha opinião não mudou. Então, bora lá, vou falar pra vocês o que eu não gostei, porque eu acho que esse drama foi uma bagunça. Bom, como eu falei pra vocês, o plot é ótimo, o elenco é ótimo, inclusive pra mim esse é o melhor elenco de boys love que eu já assisti, eu adoro os atores, eu acho eles uns fofos e eles têm uma química muito grande fora de cena e dentro de cena também. Então, assim, dá pra ver que eles ficaram bem amigos enquanto eles gravavam e absolutamente nada a comentar sobre a atuação, acho que perfeito. Problema pra mim começa quando a gente vê o número de episódios que tem esse drama. Ele tem 17 episódios, os episódios têm 45 minutos, acho que tem alguns até que tem 1 hora, ou não sei. Mas enfim, são episódios longos e são 17. E aí, quando a gente vê esse número, a gente fica, nossa, porque nem sempre, né, os boys love são tão compridos. E pra mim, este é o problema. Pra mim, o grande problema de Until You Meet Again, em todos os sentidos, é o exagero. Tanto no exagero de episódios, quanto no exagero de personagens. Tem gente demais nesse drama. Tem tanto personagem desnecessário que, meu Senhor Jesus do céu.
Vamos começar com, pra mim, na minha opinião, o personagem mais desnecessário de todo este drama, que não precisava existir na face da Terra. Se eu tô olhando pra baixo é porque eu tenho que vir aqui na minha colinha, no celular, porque eu obviamente não decorei o nome de todos. Bom, pra mim o personagem mais inútil desse drama é o tal do Alex, que é o cara lá do clube de drama, que a amiga do protagonista vai. No caso, ela é a Manon. Ela é do clube de drama e ela tem crush nesse Alex. E esse Alex, assim, não podia ser mais desnecessário. Ele fica afim do nosso protagonista desde o começo. Ele gosta do Farm desde o começo, fica dando em cima dele de um jeito bem tosco, assim, desde o começo. E o Farm tá cagando e andando pra ele. E ele sempre deixa claro que ele tá cagando e andando. E o Alex continua dando em cima dele. Aí um dia, o Jim fala pra ele se mandar, que eles estão juntos. O Farm fala, a gente tá junto e tal. E aí esse Alex desiste e, enfim, pronto, ele não aparece mais no drama. Só que tem, tipo, antes disso acontecer, tem várias cenas com ele dando em cima do Farm. E, tipo assim, qual é a utilidade disso na série, sabe? Porque não dá nem pra causar ciúme, pra fazer uma treta aqui com o Dean, porque o Dean nem chega a ter ciúme dele, assim, de fato, porque o cara não tem a menor chance. E aí tem essas cenas dele desnecessárias, dando em cima do Farm. E aí depois que o Farm fala, não, já gosto de alguém e tal, se manda, ele, beleza, e o cara não aparece mais. E aí no final é só mencionado que ele fica junto com a menina, com a Del, que é a irmã do Dean. Isso é ainda mais bizarro, tipo, eles tentaram até dar a entender que ela gostava dele, porque tem umas cenas que ela fica irritadinha, assim, quando ele dá em cima do Farm. Dá pra entender que ela fica irritada também, porque o cara é um mala, o Alex é tipo um chato, então, assim, não fica claro que ela tem sentimentos por ele, e quanto menos ele por ela. E aí, na última cena lá do drama, por ligação, ela nem aparece. Ela fala pra amiga dela que ela tá namorando com esse Alex, tipo assim, como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E pior, a gente tá num drama de 18 episódios, 17 episódios. Por que isso não foi mostrado? Eles são dois personagens que estão incluídos ali no elenco. De repente sumiram com o cara e no final ele aparece namorando a menina e nem mostram. Tipo, se fosse um drama de 8 episódios eu até entendia, mas um drama de 17 episódios sumiram com o personagem e fizeram um final desses, assim, sabe? Tipo, faltou tempo pra colocar isso, mas meu Deus, a gente teve 17 episódios de pura enrolação e não deu tempo de fazer, nem desenvolver ali rapidinho, pelo menos umas 2 ou 3 cenas entre esses dois, enfim, tenso. Mesma coisa pra amiga dela, a Mano, tipo, ela tem meia dúzia, acho que meia dúzia é muito, ela deve ter tipo umas 2 cenas com um cara que é meio afim dela, que é o Perk, segundo aqui a lista. E aí no final, tipo, tá ok, é engraçada a cena que ela fala, gritando que ela tem inveja de pessoas que namoram, alguma coisa assim do tipo, a menina é engraçada. E aí esse cara surge do nada, assim, e pede ela em namoro e eles ficam juntos. E, gente, tem 17 episódios desse drama, por que resolveram tudo em 5 minutos no final? Outro personagem que pra mim é muito desnecessário nesse drama, gente, tem tanto personagem, meu Deus. É esse garoto que chama Somkrit, que ele é do passado, ele é do arco do passado. Ele era melhor amigo do In Touch, ou ele era afim dele, não sei porque nunca ficou explícito, mas ele morre de chorar quando o In Touch morre, né? E dá pra ver, assim, que ele gostava muito dele, né? Que ele era muito próximo dele. E, tipo, tá, mas e aí? Não tem desenvolvimento nenhum desse personagem, sabe? Ele era afim, mas não faz nada. Ele nunca fala pro In Touch, nunca tem nenhuma cena, assim, que mostre, nossa, como eles eram muito amigos pra ele tá sofrendo tanto, assim, a morte dele, sabe? Tipo, não tem esse desenvolvimento. E aí só aparece ele chorando e sofrendo porque ele morreu e fim, acabou. E por que se tirasse esse personagem da história, ia fazer alguma diferença? Não, ia fazer 0 diferença. Igual o Alex lá, não ia fazer diferença nenhuma. Então, por que colocar um personagem pra ocupar tempo de tela, sendo que não vai a lugar nenhum a coisa, sabe? Na minha opinião, podiam ter usado muito melhor isso aqui, podiam ter feito mais cenas dele com o In Touch, podiam ter criado um triângulo amoroso, algum tipo de treta aí no passado,
Podiam ter matado esse cara também, feito ele reencarnar junto lá e aparecer lá na faculdade e causar um triângulo amoroso entre os dois protagonistas. Pelo menos a gente ia ter desenvolvimento na história, ia ter ação, ia acontecer alguma coisa, porque não acontece nada em 17 episódios. Então, pelo menos se esse cara fosse lá, ia dar uma bagunçada nas coisas e azar que ia ser um triângulo amoroso clichê, mas pelo menos a gente ia ter um pouco de ação, né? Porque, enfim, não acontece nada. Mas aqui, mais um personagem desperdiçado que surgiu na história, sei lá por quê. Fora as milhares de participação especial, que sinceramente metade da Tailândia aparece nesse drama, fazendo uma pontinha. Tem até o menino que ele não tem nome, o ator é o Plan, né? Ele não tem nem nome, mas ele aparece ali pra dar em cima do Farm. Em alguns momentos, assim, tipo, tá, essas coisas eu até... Essa galera que aparece aí, sem nem nome, são umas participações tão pequenas que a gente até ignora, mas assim, tipo, tá, tanto faz. Mas essa galera que teve um personagem, teve um nome de personagem e não foi a lugar nenhum. Enfim, gente, é bem bizarro. O desenvolvimento do segundo casal, que é os Bonpring, né? Inclusive, amores da minha vida, eu amo os Bonpring. Mas assim, cara, tu tem 17 episódios num drama. Como que tu não desenvolve melhor o teu segundo casal? Tem dramas com muito menos episódios que fazem um desenvolvimento muito melhor. Tipo, até rola alguma coisa entre eles lá, mas pro final. Mas é tão arrastado e leva tanto tempo pra sequer desenvolver, sabe? Assim, tipo, em 17 episódios podiam ter feito um grande desenvolvimento dos dois. Podia ter toda uma história, sabe? Você tem tempo de tela pra isso. E não teve. Então, aí a gente para pra pensar, nossa, por que eu acho esse drama tão tedioso? Porque são 17 episódios em que a grande maioria não acontece nada. Eu entendo que precisava desse espaço aos poucos pro Farm começar a lembrar, o Farm e o Dean, né, começarem a relembrar as coisas da vida passada e começarem a colocar tudo uma coisa atrás da outra, fazer todo o trajeto, assim, até entender o que aconteceu com eles. Tipo, eu entendo. Só que demais, assim, é demais. É muito arrastado, muito arrastado. Tem várias cenas que dá pra gente cortar, porque não acontece nada. Tipo, literalmente os dois se olhando e fim, sabe? Tipo, cenas que não agregam nada na história. Tem muitas dessas cenas assim que não agregam nada. E outra coisa que, sinceramente, eu entendo que eles fizeram pra ser tipo um plot twist, a galera ficar, meu Deus! Mas eu achei a coisa mais bizarra da face da Terra eles terem reencarnado em famílias trocadas. Gente, eu achei muito bizarro e eu não entendi por quê. Tipo, tá, é o plot, é o roteiro que resolveram criar pra história. Mas, gente, eu não entendi. E eu achei bizarro. Tem aquilo da avó do Dean ser a irmã do In Touch, que no caso é o Farm. Eu até agora minha cabeça ainda fica um pouco bugada. Eu achei aquela cena muito bizarra, tipo, minha avó era a irmã, era a irmã, né, gente, eu já nem sei mais. Era a irmã do cara que eu gosto na outra vida. É muito estranho. Vocês não acharam estranho? Eu achei que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Já tinha todo o enredo. O enredo era aquilo, era a história da reencarnação dos dois, era eles descobrindo que eles passaram por um monte de coisa ruim no passado e vencendo aquilo, né? E o personagem do Farm finalmente conseguindo perdoar o Dean, que no caso era o Korn, né? Por ele ter se suicidado e ter desistido deles assim tão fácil, que ele carregou essa dor, né, com ele. Então, por isso que ele tinha pesadelos e tal. Eu super entendo isso. Então, seria legal de mostrar mesmo, assim. É interessante mostrar essa parte do Family finalmente aceitando aquilo no coração dele e perdoando. E pra mim foi completamente desnecessário aquilo de ele chegar na casa do cara que era o pai do Korn. Era o vô não, era o pai do Korn, que aí agora era vô dele. Gente, eu não me lembro mais, desculpa, mas também isso não faz a menor diferença. Ele chegando na casa do cara e o cara tinha tudo guardado na caixa, até a arma que eles usaram pra se matar. Tipo assim, quem faz um negócio desses? Não, e pra completar, quanto mais eu vou falando, eu vou lembrando dos absurdos. O cara deixou o prédio inteiro sem ninguém usar pra preservar do jeito que era, porque eles sabiam que eles iam reencarnar e queriam que eles encontrassem as coisas, porque, claro, ia ser muito legal a pessoa reencarnar, chegar lá e encontrar o mesmo apartamento que ela se suicidou na outra vida, assim, nossa, gente, sensacional, eu ia achar maravilhoso, eu ia ficar muito feliz. Então, assim, que ideia de jirico foi essa?
E ainda, tipo assim, deixar um apartamento, um prédio inteiro. Tipo, o cara trancou o prédio inteiro. Assim, ninguém mexe aqui porque a gente tem que preservar tudo do jeito que era. Que coisa macabra, medonha. E sem o menor sentido, assim, pra ainda rolar aquela cena bizarra do Farm tentando se suicidar do mesmo jeito. Porque ele não consegue lidar com o fato de que o Korn se suicidou na outra vida e abandonou ele. Eu achei tão desnecessário isso tudo. Ficou parecendo, sei lá... Ai, gente, não sei, eu não sei nem o que falar, mas assim, eu acho que podia ter desenvolvido de um jeito completamente diferente, não precisava de nada disso, e foi extremamente bizarro. E outra, né? Ah, vamos deixar aqui as coisas, tudo do jeito que tá pra eles reencarnarem, assim, jurando que os bichos vão reencarnar logo em seguida, né? Gente, vai que os homens levavam 300 anos, 400 anos pra reencarnar de novo, e aí ia deixar o prédio lá fechado, as coisas tudo lá mofando. Ai, gente, olha, sinceramente, abusaram da minha paciência assistindo esse drama, porque isso literalmente tudo acontece no final, né? Tem toda a enrolação e aí a gente chega nisso. Se eu esqueci de falar de alguém, eu vou deixar nos comentários, o vídeo já tá grande, eu vou deixar aqui nos comentários se eu esqueci alguma coisa. Mas, gente, pra mim é isso, um roteiro incrível que podia ter sido muito bem elaborado se eles, em primeiro lugar, tivessem uns 12 episódios no máximo. Não tinha necessidade nenhuma dessa série ter 17 episódios. Se tivesse uns 12, já dá pra... Eu tranquilamente aqui na minha casa, no meu computador, corto fora várias cenas e chego em 12 e fica... Não faz diferença nenhuma na história, eu garanto pra vocês. Se a gente cortar várias cenas fora, vai continuar do mesmo jeito e vai ser bem melhor de ver, bem melhor de engolir a história, assim, de conseguir se inteirar com o que tá acontecendo, porque chega assim, tinha umas cenas que eu não pulava, eu assisti inteiro, assim, então eu fui até o fim. Mas assim, tinha muita coisa inútil nesse drama. Eu acho que eles podiam ter feito de um jeito diferente, podiam ter feito mais dinâmico, assim, né, acontecendo mais coisas e tal, mantendo essa linha do, como eu falei, do Farm relembrando as coisas do passado e tendo essa luta interna de perdoar o Korn, né, que agora é o Dean, e conseguir, né, estabelecer de novo um relacionamento com ele, se entregar de coração pra ele de novo. Eu acho que seria muito legal se eles tivessem seguido por essa linha, assim, é uma linha dramática muito bonita, mas não entendi as escolhas, não sei por que fizeram do jeito que fez. Eu, particularmente, não achei legal esse plot twist das famílias, achei que foi medonho e esquisito. Podiam até ter dado um jeito de eles reencontrarem as coisas do passado, mas não dessa forma que foi. Embora eu acho que não precisava, eu acho que não tinha necessidade. Eles têm as lembranças, né? Eles têm as memórias mesmo que confusas, eu acho que em certo ponto eles iam entender tudo o que aconteceu, porque foi uma morte muito dramática, né? Eles morreram de um jeito muito dramático na outra vida. Então... Ah, eu lembrei de outra cena muito estranha, que é quando eles estão mortos e as famílias ligam eles com as linhas vermelhas. Não sei, gente, eu achei meio estranho. Era pra ser bonita, eu acho que era pra ser emocionante, né? Eu achei meio esquisito você ficar fazendo essas coisas com as pessoas mortas. Mas enfim. E aí, né, por causa das linhas que eles se reencontraram nessa vida. Enfim. Resumo, então. Eu teria cortado vários personagens fora. Eu teria evoluído mais a relação do segundo casal. E eu teria tirado coisas esquisitas fora também. E eu acho que a história ficaria maravilhosa. Então é isso. Não foi um drama que eu gostei de assistir. Infelizmente, dei uma chance, consegui terminar, fui firme. Assim, super entendo você gostar desse drama e ser o seu drama favorito, e você tá no seu direito, obviamente, de gostar e de achar que é maravilhoso. Afinal de contas, cada um de nós aqui é diferente, cada um de nós tem os seus gostos pessoais e a sua forma de... Enfim, tem dramas aqui que eu falei pra vocês que eu adoro e vocês não gostam muito. Por exemplo, eu adoro o Together, eu vejo muitas pessoas falando mal do Together, falam que é arrastado, que não acontece nada e tal. Mas eu gostei de assistir, então, viu? Assim, depende muito de cada pessoa, sabe? Mas pra mim foi isso. Eu achei que esse drama, infelizmente, foi uma decepção. Eu não gostei de assistir. Eu dou um 6, assim, pelo roteiro ser legal e, infelizmente, mal administrado. Mas enfim, gente, o que vocês acharam de Until We Meet Again? Contem pra mim nos comentários, a gente vai ter uma discussão saudável aqui, não se preocupem. Eu não vou criticar ninguém por não ter gostado, pelo contrário. E super vou entender vocês também não terem gostado que eu não gostei, tá? Sem problemas. E se tiver algum outro drama aí que vocês queiram que eu faça esse meu ponto de vista de escritora e conte pra vocês o que eu achei. Esses dramas que tem por aí que são problemáticos e que o pessoal, né... tem essa disputa de, eu gosto e detesto. Se tiver algum, assim, que vocês queiram muito ver meu ponto de vista, deixem aqui nos comentários, que aí eu vou estar gravando pra vocês nas próximas semanas, tá bom? Mas hoje eu vou ficando por aqui, então, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo.
Azar que ia ser um triângulo amoroso Azar que ia ser um triângulo amoroso. Azar que ia ser um triângulo amoroso clichê. Azar que ia ser um triângulo amoroso. Azar que ia ser um triângulo amoroso clichê. Azar que ia ser um triângulo amoroso clichê. Meu Deus, eu não consigo falar isso. Se vocês acham que é um drama. Se for um drama. Se for um drama problemático. Se for um drama problemático. Se for um drama